E eu falei que ele estava chegando, o Diego Amorim se junta aqui a mim, a Ana Pellicer, sempre com uma análise de Brasília, e também segue com a gente aqui até 7h30. Bom dia para você, Diego. Bom dia, Michele, tô chegando. Bom dia, Ana, bom dia aos ouvintes, uma excelente semana pra gente. Uma alegria voltar a falar com você cedinho por aqui, Michele. Pois é, também tô curtindo essa energia boa, né, que os ouvintes trazem. As notícias nem sempre, mas é importante o pessoal ficar bem informado logo cedo. E o Diego vai falar com a gente hoje sobre 3 fatos do fim de semana que ajudam a gente a entender um pouquinho mais a política como ela é. Vamos começar com Ciro Nogueira? Vamos lá, Michele. Fim de semana, geralmente, jornais e revistas se dedicam a entrevistas, né? Entrevistas exclusivas, um pouco mais longas. E eu estava acompanhando o noticiário no fim de semana e me deparei com uma manchete que era assim: Ciro Nogueira não vai fazer parte do governo Lula. Ciro Nogueira não vai entregar o PP, não vai querer ministério para o PP, que é o Partido Progressista, que é presidido pelo Ciro Nogueira, senador pelo Piauí. Eu falei, uai, será? Deixa eu dar uma olhadinha direito aqui nessa entrevista, hein? Entrevista que foi a revista Veja. E aí, ouvinte, veja só, Michele, aí a entrevista é a seguinte: o Ciro Nogueira disse que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que está ocorrendo, abro aspas para o Ciro Nogueira, o que está ocorrendo é que a bancada da Câmara, a bancada do PP da Câmara, os deputados federais do PP, querem indicar o cargo. Esse cargo é um lugar na esplanada do terceiro governo Lula. Aí vai ser uma indicação total, talvez com a chancela do Arthur Lira, presidente da Câmara, que é do mesmo PP do Ciro Nogueira, do grupo que apoia o governo na Câmara, mas jamais com a minha chancela. Não tem nenhuma participação nisso e nem vou ter. Esse aqui é o famoso, tô dentro, mas tô fora. Fumei, mas não traguei. Fumei, mas não traguei. Então é o seguinte, ó, o PP tá no governo, mas não tá no governo. Então essa é a política como ela é. Como é que eu explico? Aí eu falei, como é que eu vou explicar isso pro ouvinte da Nova Brasil FM? Olha, ouvinte, o PP, os deputados do PP vão indicar o nome pra esplanada, mas o PP não tem nada a ver com isso, tá, ouvinte? É isso, assim. Isso, né? Tá no governo, mas eu digo que não tá. Ou seja... Exato. E eles se olham e se entendem, sabe, Michele? Ano passado ficou aquela história, o PSD do Kassab, do Gilberto Kassab. Quem que o PSD vai apoiar? Vai apoiar o Lula? Vai apoiar o Bolsonaro? O partido é muito grande, é muito dividido. Lá no Sul era mais bolsonarista, no Norte e Nordeste era mais lulista. E aí o Kassab ficou na dele, né? Ficou ali neutro, ficou pragmático, como sempre, ganhou em todos os lados. E aí eu me perguntava para outras fontes aqui em Brasília, mas o Kassab já conversou com o Lula sobre tudo isso? E aí uma fonte me respondeu assim, Michele, eles não precisam conversar, Diego, eles se olham. Eles se olham. Então, isso é um pouco do Lula com o Ciro Nogueira também. O Lula sabe que o Ciro Nogueira está numa posição de oposição. O Lula e o Ciro se conhecem lá dos tempos de PT, dos primeiros governos. O Ciro fez campanha para o Lula, fez campanha para Dilma, ajudou o PT a se consolidar no Piauí, estado forte, trincheira do petismo ainda no Nordeste. E depois o Ciro Nogueira virou o todo-poderoso ministro-chefe da Casa Civil de Jair Bolsonaro. O Ciro Nogueira não é bolsonarista nem aqui, nem na China, nem no Piauí. O Ciro Nogueira é o centrão, vai se adaptando. E aí... Então eu imagino que o Lula olha pro Ciro e fala, tá bom, então me dá aí o PP, o que me interessa é o apoio da bancada mesmo lá no Congresso, e você pode continuar fazendo sua posição, pode continuar dando suas entrevistas, dizendo que não vai falar comigo, porque veja, tem uma outra frase da entrevista que é a seguinte, Michele, eu falo com o Lula no dia que ele largar a presidência. O Ciro Nogueira ainda vai pra cima do Lula e fala, eu falo com o Lula no dia que ele largar a presidência. Gente, mas enfim, até meio agressivo, é assim, óbvio... Né? Também achei. Agora, é óbvio que o Ciro Nogueira vai chancelar o nome do PP para o Ministério, mas isso é óbvio. Não estou dizendo que o Ciro está mentindo, não estou acusando o Ciro de mentiroso, mas é óbvio que o nome que a bancada do PP escolher lá na Câmara dos Deputados, esse nome vai ser levado ao Ciro e o Ciro vai chancelar. É claro que vai. Que vai. Bom, é isso. Esse é o primeiro fato. Fumei, mas não traguei. A política como ela é com Diego Amorim. Segundo fato, tá rolando fogo amigo no governo? Quem falou sobre isso? Pois é, outra entrevista, Michele. Dessa vez, para onde que foi a entrevista? Tem que dar o crédito direitinho ao Jornal Globo, aos nossos colegas do Jornal Globo.
o ministro da Casa Civil, o Rui Costa, que foi governador da Bahia, 2 mandatos, e hoje está aqui na toda poderosa Casa Civil no Palácio do Planalto. Ele deu essa entrevista ao Jornal Globo no fim de semana e disse o seguinte, abro aspas para o ministro: na política não tem vácuo. Como existia um completo vazio de governança de gestão do executivo, ele aí que dá uma lapada no Jair Bolsonaro, no governo anterior, esse espaço foi ocupado por muitos outros atores institucionais. Na medida em que um governo passa a existir, a ocupar o seu devido lugar, as coisas vão se acomodando. Aí ele, respondendo sobre intrigas no Palácio do Planalto, disse: eu não nego que eventualmente tem fogo amigo, gente que planta notícias. Isso fragiliza o governo. Se cada ministro ficar dando palpite, não dará certo. As composições e mudanças o presidente fará, e quando ele fizer trocar um diretor de empresa, um superintendente, o ministro, acabou. A vida segue e o governo segue. O que o ministro está dizendo aqui de mais importante para o nosso ouvinte? Ele está admitindo fogo amigo. O que é o fogo amigo? O fogo amigo é quando você leva uma rasteira de gente que, em tese, era para ser seu aliado, era para estar do seu lado, era para estar no seu time. E aí começa aquela plantação de notícia. O que é o plantar notícia? É a fofoquinha maliciosa nos bastidores de Brasília. Olha, a articulação do governo está muito ruim, viu? A gente está ouvindo dizer aí que o governo Lula não está conseguindo fazer nada no Congresso. E aí quem é que está plantando isso? Às vezes a pessoa pensa, isso aí é um adversário, é algum bolsonarista. Não, é lá de dentro do Palácio do Planalto, às vezes é próximo ao presidente, é do lado do ministro Rui Costa, né? E é isso que ele está admitindo nessa entrevista, que eventualmente tem fogo amigo. E aí, Michele, antigamente, a esquerda brasileira, o progressismo no Brasil, eles conseguiam transparecer uma unidade muito bonita até, era uma coisa muito genuína. O bolsonarismo que veio em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro, escancarou essas brigas e esses fogos amigos. O nosso ouvinte deve se recordar, enfim, eu ia usar uma expressão informal demais, chula demais, mas assim, foi uma zona, foi uma selva, um caos aquele congresso no primeiro ano do governo Bolsonaro, porque aquela bancada do então PSL era uma loucura, era todo dia eles se matando entre eles. E a esquerda não, a esquerda você sabia que eles brigavam, que tinham ali as suas divergências, mas na hora de colocar a cabeça para fora d'água, estava todo mundo bem, estava todo mundo unido. Hoje, com rede social e com essa coisa doida de Twitter e de tudo mais, isso fica mais difícil de você passar um verniz. Então você já vê um Jean Willis brigando com não sei quem em público, você já vê um ministro falando uma coisa, o outro já fala outra coisa que é mais alfinetando, dando uma cutucada. Então hoje nessa política como ela você esconder o fogo amigo é muito difícil. E realmente o ministro aqui, ele diz o que a gente já escuta aqui em Brasília há um tempo. Essas críticas de articulação política nasceram lá dentro, mesmo do Palácio do Planalto, de gente próxima até do ministro Rui Costa. Então, a política é isso, Michele. Hoje você é amigo, amanhã você não é. Hoje você acha que é amigo, mas não é tão amigo assim. E é uma selva, você tem que ficar pisando em campo minado, porque o fogo amigo, ele existe mesmo. Isso tem uma coisa que desde que você entrou aqui nesse Nova Manhã, a gente guarda em relação a isso, é que é exatamente isso, não tem amizade na política, não tem. Você já viu, trouxe muitos exemplos em relação a isso. Agora, foi uma tal de, sei lá, quinta série no fim de semana, né? Com chacotinha daqui, com resposta dali, envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal, ex-procurador. Conta pra gente melhor essa história aí e explica, e traduz pra gente a política como ela é em relação a isso, Diego. Vamos lá, Michele. Esse é o terceiro ponto que eu reservei aqui para o nosso ouvinte, que foi uma declaração, e aqui já é a política mais ampla, não é a política partidária, é a política brasiliense como um todo, né? Que foi uma participação do ministro Gilmar Mendes, do STF, em um evento organizado por um grupo de advogados, o Prerrogativas, em homenagem ao Sepúlveda Pertence, ex-ministro do Supremo, que morreu em 2 de julho último, aos 85 anos. Perdão. E no meio dessa participação, era uma participação virtual do ministro, mas era um evento, se está sendo transmitido, é um evento público. E aí o ministro, que enfim, publicamente notório, um grande crítico da Operação Lava Jato, ele disse o seguinte, abro aspas: esses dias eu via o Dallagnol,
está se referindo ao Deltan Dallagnol, ex-procurador da Lava Jato, deputado federal cassado recentemente. E aí o Gilmar Mendes diz: esses dias eu vi o Dallagnol dizendo que quando saiu da Câmara e estava no avião, começaram a chover Pix. É o novo contato com a espiritualidade do dinheiro. E aí o Gilmar Mendes completa: certamente já pode fundar uma igreja. Pois bem, Michele, meu comentário. Semana passada a gente viu o ministro Luiz Roberto Barroso participando de um congresso da UNE aqui em Brasília. Ele foi, no mínimo, infeliz, para não usar outros adjetivos que a gente até já usou aqui na semana passada, eu e o Mauro, mas de que não cabe um ministro do Supremo discursar num congresso da UNE. Não cabe, não é papel de um ministro do Supremo. Também não cabe ao ministro do Supremo esse tipo de declaração. Veja, a gente está num momento ainda do país de muito acirramento, em que quanto mais você fala, mais você coloca lenha na fogueira. Uhum. A gente precisa acalmar as coisas. E aqui não estou fazendo um discurso moralista, nem ingênuo não, mas todos somos responsáveis por dar uma acalmada no cenário. Sobretudo um ministro do Supremo. Veja, o Dallagnol já foi cassado, a Lava Jato já está destruída, não existe mais Lava Jato, acabou. O Moro está aí com sério risco de também ser cassado. O Dallagnol já foi defenestrado, não existe mais Deltan Dallagnol. Por que o ministro do Supremo ainda tem que ficar fazendo chacota? Certamente já pode fundar uma igreja, porque o Deltan é evangélico, assim. Para que isso? Eu fico me perguntando, para quê? E aí algum ouvinte que não gosta do Dallagnol, e aqui eu não estou nem gostando nem desgostando do Dallagnol, mas pode dizer: mas é isso mesmo, mas ele merece, mas ele também, a Lava Jato. Veja, quando eu concordo com a chacota vale, é esse o raciocínio? Esse raciocínio é perigoso. Esse raciocínio é perigoso, porque se fosse alguém fazendo uma chacota contrária, certamente isso aqui é quase infantil. Estou quase conversando com meu filho de 3 anos aqui. Isso. Vale, Diego. E vale porque a gente viu sexta-feira, né? A informação que veio a público na sexta-feira do que aconteceu lá na Itália, de brasileiros agredindo verbalmente e acho que até fisicamente, pelas informações que a gente tem, porque o filho do ministro Alexandre de Moraes foi intervir lá e acabou tomando um tapa, segundo as informações. O ministro Alexandre de Moraes, por não concordar com a postura dele nos últimos anos, nos últimos acontecimentos políticos. Mas aí você vê dois lados, né? Você vê um lado, uma agressão, mas será que até que ponto também alguns ministros do STF não alimentam isso na população ao se colocar como iguais, sendo que eles são ministros da Suprema Corte, seja com um procurador, seja com uma pessoa que cruzou na rua, seja com uma plateia de estudantes universitários. É muito complicado isso também, né? A forma como os ministros se colocam nessa situação. É isso aí, Michele. Por óbvio, nem você nem eu estamos aqui comparando esses dois fatos. A gente está trazendo dentro desse contexto, né? Uma coisa é uma fala, outra coisa é uma agressão física presencial no aeroporto. Mas você tem razão, eu faria essa análise mais geral e provocando o nosso ouvinte também. Vem cá, todos nós somos responsáveis pelo cenário de polarização, de acirramento. E por isso todos nós também somos responsáveis por tentar dar uma acalmada nisso tudo. Esse tipo de comentário que o ministro Gilmar Mendes fez, ele cabe numa conversa de bar. Ele cabe num almoço, num jantar. O ministro tem todo o direito de odiar o Deltan Dallagnol. Olha a frase que eu estou dizendo. O ministro Gilmar Mendes tem todo o direito de odiar o Deltan Dallagnol. E deve odiar mesmo por tudo que aconteceu lá. O Gilmar deve odiar o Deltan Dallagnol. Mas que ele diga isso na casa dele, com os amigos, no almoço reservado, no jantar. E aí ele faz a chacota que ele quiser, e aí cada um faz o que quiser da vida, beleza. Agora, o ministro do Supremo, num evento gravado, televisionado, sei lá, rede social. Veja, essa verborragia que a gente está vivendo, sabe, Michele, em que tudo é muito público, então aquelas conversas que eram conversas reservadas acabam virando conversas públicas, e aí você precisa de novo olhar para o seu papel. Pera, eu estou com o microfone aqui, eu sou jornalista da Nova Brasil, eu tenho uma responsabilidade sobre aquilo que eu estou dizendo. Se eu que sou um mero jornalista, eu preciso ter esse cuidado, quiçá um ministro da Suprema Corte. Esse você tipo falou de chacota não cabe. Ele que faça a chacota ali com um grupo de amigos, ainda assim com muito cuidado, viu? Porque hoje em dia tudo é filmado, tudo é gravado, tem os grupos de WhatsApp, tem que ter muito cuidado. E tem fogo amigo, como a gente falou agora há pouco, tem o fogo amigo. É isso, muito bom, Diego Amorim aqui sempre com a gente, mas continua com a gente, né, Diego?
Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos movimentar a reportagem? Vamos sim. A Bruna chega para falar, deixa eu só pegar aqui direitinho. É porque você tava falando do Bruna Rui Ferraz Costa, chega de e Salvador, é justamente sobre do Rui ele Costa. que ela faz. É isso aí, Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil de Lula, está sendo pressionado a disputar a Prefeitura de Salvador lá no ano que vem. Quem chega pra gente com essas informações é a Bruna Ferraz. Na Bahia, o ministro da Casa Civil de Lula, Rui Costa, tem sido pressionado por aliados a disputar a Prefeitura de Salvador nas eleições municipais de 2024. Segundo o colunista Igor Gadelha, aliados acreditam que Rui seria um nome competitivo para derrotar o atual prefeito da cidade, Bruno Reis, afiliado político de Assemineto. Segundo o colunista, a candidatura de Rui é defendida por petistas e aliados de outros partidos. Contudo, apesar da pressão, auxiliares de Rui dizem ser quase nula a chance dele topar o desafio. A avaliação é que o grupo de Assemineto tem maioria na capital e, por isso, uma eventual derrota de Rui seria muito ruim para a imagem do ministro. De Salvador, Bruna Ferraz. E aí, Diego, essa informação lá do portal Metrópolis, acha que ele pode mesmo sair candidato? Michele, o PT, ele tá, 8 anos de Jacques Wagner, 8 anos de Rui Costa na Bahia. No ano passado, eles tiveram uma vitória, assim, impressionante com o Jerônimo Rodrigues, atual governador da Bahia, derrotando a Assemineto, né, o carlismo lá na Bahia. Assemineto ficou quase toda a campanha jurando que já era o novo governador da Bahia, e o Jerônimo veio com a força Lula. Jerônimo, que era um secretário de Estado, pouco conhecido, nacionalmente zero conhecido, e o Lula conseguiu ali, sobretudo na reta final da campanha, fazê-lo governador da Bahia. E a Bahia tem isso, tem um governador petista, Assemineto, depois o Bruno Reis. O que o PT está querendo? Zerar o jogo na Bahia. Está querendo um governador petista e um prefeito petista. E o PT sabe que a Bahia é um grande reduto, uma grande força eleitoral para as eleições gerais. É importante bater o pé e fincar um pé. Agora, você convencer um ministro a deixar a Casa Civil para disputar a prefeitura não é fácil. Não vai ser uma tarefa simples. O Bruno Reis, em Salvador, vai tentar, junto com a força do Assemineto no ano que vem. Agora, é uma grande oportunidade para o PT, Michele, tentar zerar esse jogo, como eu disse, na Bahia. Vamos ver se o Rui Costa vai topar. Agora, se ele vai topar e se o Lula vai mandar, porque tem isso também. Se o Lula mandar, não tem jeito. Rui Costa vai ter que baixar a cabeça e disputar essa eleição no ano que vem lá em Salvador.